O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega à Ilha Bela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilha Bela sediará em julho de 2023 a terceira edição da Vela Show. Empresas, escolas e associações de todo o Brasil vão apresentar o que há de melhor em tecnologia, com exposição de produtos, serviços e workshop. Além de palestras com renomados velejadores, a Regata Vela Show, com classe diversas, aproximará a comunidade a um ambiente de esporte de forma saudável e familiar. Vela Show. Os bons ventos te trazem aqui. Boa tarde, boa noite. Mais um Vela Show podcast. Hoje, nosso convidado aqui, muito especial. Eu preciso falar do nosso patrocinador, Ocean Blue, que vende materiais náuticos no Yacht Clube do Rio de Janeiro. Mas também temos o apoio, continuamos aqui com o apoio da Luderite Sailing, para você vir velejar no Samarón, fazer um pôr do sol compartilhado e open bar. Quem sabe? Vocês não se interessam. Tá aí no Simpa, tá o nosso QR Code aí. Quem que tiver interesse, solta o vídeo para a gente ver um pouquinho desse passeio. Roberto Bailly. Isso aí. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer enorme. Uma honra estar aqui. É um prazer. Com você, Guruga. Sou seu fã. Eu também sou seu fã, Roberto. Me fala aí, Robertão, se apresenta aí para o nosso público aí que vai assistir o nosso podcast. Bom, Roberto Bailly, apaixonado por vela, velejador desde criança. Empresário de náutica, pai de velejadores. O que mais? Isso aí. Quantos filhos, Roberto? 3 filhos. 3 filhos. 3 meninos. Eu sei que o Caio é um dos teus filhos, porque eu já velejei com o Caio. Uhum. E os outros filhos? Quais são as idades? O Ricardo, com 35 hoje. O Caio tem 21 e o Thiago com 16. Muito bom. 3 homens. Vão ser todos velejadores, Roberto? O Ricardo, eu espero que ele ainda volte aí para velejar. Está ocupado com outras coisas, mas eu espero que ele volte. Ainda vou convencê-lo a voltar. Que bom. E o Caio, você conhece, tá? Veleja de sniper, né? E o Thiago, nós acabamos de comprar um sniper para ele também. Ele estava velejando de laser, agora está sniper. Que bom. Roberto, poxa, eu te conheço de longa data, né? A gente já se cruzou muito nas regatas. Você sempre foi morador de Niterói, né? Sempre. Nasceu, cresceu e trabalha em Niterói. Isso, exatamente. E eu, assim, tenho um agradecimento muito grande a você. Você sempre é um cara que deu muito apoio para os projetos de náutica. E você trabalha com o que hoje? Então, temos uma empresa de capotaria náutica. Então, nós fazemos capas de cobertura, capotas para embarcações. E, obviamente, para veleiros também. Né? Mercado difícil, né? Não sei. Eu não conheço todo o mercado. Então, como é que o mercado não é fácil. Nisso? O mercado não é fácil. Claro que não é fácil, né? Como é que você começou esse trabalho? Eu tive uma experiência nos Estados Unidos, que eu fui trabalhar numa veleria. E a veleria... Isso, 1986. 1986. Eu fui trabalhar numa veleria.
Essa velharia, ela fazia velas de barcos tradicionais, tipo gaff rigs e coisas que iam nos Estados Unidos, né, iam dar volta ao mundo. E era uma velharia bastante sofisticada, exclusiva para esse tipo de vela. E tinha uma parte, um setor de capotaria muito interessante. Eu me entusiasmei muito por aquilo ali, porque era uma coisa... Naquela época, a capota de barco, de lancha, né, ela era feita de qualquer maneira até. Ela era feita com lona de cobrir caminhão, sabe? E lá nos Estados Unidos era uma coisa bem valorizada e sofisticada. E eu aprendi a fazer lá. Quando eu voltei, eu resolvi... Empreender. Eu comecei fazendo para veleiro, né? Exclusivamente para veleiro. Hoje a gente faz mais para lancha, mas tem bastante veleiro. Ô, Roberto, Baili, assim, eu cruzo contigo constantemente na Baía de Guanabara e a gente sempre se cumprimenta. É verdade. E eu acho isso muito bacana, esse nosso... Mas assim, é um prazer estar aqui sentado contigo hoje, podendo tirar um pouco mais de informação tua. Assim, tem uma história, reza a lenda, que você, uma vez fazendo uma refeno, você cruzou, cambou e voltou para o Rio de Janeiro. Não é bem verdade, não. É bem verdade, não. Eu já fiz 3 refenos. 2 com o meu barco. É um Carabelle de 32. É o checkmate que a gente se encontra aí pela Baía de Guanabara, né, e tal. Checkmate, a gente tá ali, dono do próprio tempo e sem tempo, né, empresário, né, querendo voltar. Então eu realmente, não é que eu tenha cruzado a linha e ter vindo embora, mas eu cruzei a linha, curti um pouquinho da ilha e depois eu voltei direto, Noronha e Niterói. Isso aí que o pessoal fica... sei lá, achando diferente, né? Mas a barca-vela, ele... Não precisa de óleo diesel. Ele né? cumpre muitas distâncias. As tuas velejadas sempre, então, são longe de terra. Você gosta de velejar no mais... Oceano, não, agora eu gosto de velejar, cara. Eu gosto de velejar. Eu gosto muito de velejar. Muito bom. Longe, perto. As tuas 3 refenos sempre foram... Qual foram os barcos que você velejou na refeno? 2 no meu barco e uma no Tangará. É um FAR 40. Ah, que interessante. Aquele do John. Foi a primeira? Não, foi a última, 2014. Ah, o Tangará foi a última? Foi a última. 2014. Era o barco do Lárcio, não era? Era do Lárcio. O Lárcio, ele me convidou para levar o barco, correr a regata e trazer o barco de volta. Eu também voltei, assim, sabe? Eu tive que parar nessa empreitada em Salvador, porque nós deixamos muita coisa do barco que não ia ser usada. Nós corremos Aratu Maragogipe com o barco. Ah, que beleza. E depois subimos para correr a refeno. Já com o barco aliviado? Deixamos em Salvador muita coisa que não ia ser usada na refeno. Então na volta eu tive que pegar, senão eu ia voltar direto também. Muito boa história, muito boa história. Ainda vou ter a oportunidade de vir parando e conhecendo. Eu já andei assim, por exemplo, já fui e voltei a Porto Alegre 2 vezes de barco. Caramba. E já fui e voltei ao Nordeste 4 vezes. E tranquilo conciliar isso com o trabalho, de boa? Não, então, por exemplo, isso que eu estou dizendo. Então, eu sempre fui assim, rápido e correndo. Sempre na correria, sempre tendo que voltar. Correria, sempre tendo que voltar, sempre tendo que cumprir horário e olho para a máquina e tal, preocupado com as coisas quando... Claro, o negócio quando só... voltar, então... O porquinho só engorda com o olho do dono. Por aí. Me diz uma coisa, projetos novos pela frente? Ah, sim, claro. Sempre, né? Eu sei que você é um cara muito, muito autodidata, muito bem preparado, porque, assim, eu também tive as minhas idas de, assim, meus empresariados, né, assim, tive loja, sei, muito difícil. Como é que você se preparou para administrar o teu negócio? Porque, assim, a gente tem que levar em consideração, o Baili, que o cara que... Quantos anos você tem de empresa já? Cara, no todo mesmo, desde o início, sim, tem 35 anos.
Você fez várias formações... Eu comecei com uma máquina de costura. E uma máquina de costura. Que coisa interessante. Você escreve sobre isso? Você tem algum registro? Tem sim. Eu tenho um histórico. Vai escrever um livro? Não sei, eu tenho muita coisa escrita, sabe? Mas escrever livro, talvez, não sei, não está nas minhas ambições não, mas pode ser que saia. Você sabe que interessante isso que você está falando, porque hoje em dia você tem a questão do ghostwriter que ajuda muito você a realizar esse projeto. Eu adoraria também escrever um livro, então por isso que eu estou te dando essa dica, tá? Que facilita muito a vida. Mas me diz uma coisa, voltando à linha que a gente estava falando, nesse teu trajeto de empresário, o que você poderia dizer para as pessoas que estão... Eu sou muito estudioso, sabe? Assim, eu estudo bastante. Então eu levo a empresa um negócio muito sério mesmo, sabe? É tudo... Cheio de indicadores. Assim, a gente está bem preparado lá, sabe? Hoje nós somos... na verdade, eu e minha esposa, mais 32. 32 funcionários. 32. Parabéns, Baili. Parabéns, porque isso é um mérito. Você está no Brasil de hoje... E agora nós estamos... Novidade aí apresentada no Vela Show. Nós vamos estar abrindo uma nova fábrica. Que beleza, Baili. Em Santa Catarina. Parabéns. Por quê? Para atender o mercado de lá. Começando a operar em janeiro, provavelmente. Parabéns, meu querido. Parabéns pelo empreendimento. O mercado lá, como a gente tem o foco de atender o fabricante do barco, os fabricantes do barco eles estão lá em Santa Catarina, né? Então é questão de logística e incentivos fiscais. Quer dizer que o Baili vai se mudar para Santa Catarina? Eu não sei se eu vou me mudar de Malicuia, como se diz, para Santa Catarina, mas é bem provável que eu passe bastante tempo lá. Vamos sentir só lá eu faço muita importação, lá fica mais fácil para fazer distribuição. A gente importa boa parte da matéria-prima, hoje é importada. E a gente distribui algumas delas, né? O Baili, muito interessante esse teu. Você nessa tua formação de empresário, tem alguma coisa que você destaque? Da tua trajetória? Se é alguma coisa que fez muita diferença para você? Eu acho que é muito trabalho, sabe? Eu sou bastante trabalhador. Eu acho que isso faz você determinado, né? Porque começar o negócio com aquele... Na época que eu comecei, né? Com plano Bresser, plano Cruzeiro, plano Cruzado, plano Collor, e tá de pé até hoje. Eu vivi essa época, a inflação de 25% por semana, com produto importado. Eu imagino que loucura que deve ter sido. Bom, então, dificuldades, eu imagino que você tenha muita coisa para contar. Me diz uma coisa, e aí, vai dar para conciliar velejando? Vai continuar velejando? Olha, assim, eu separo os finais de semana para velejar. Entendi. Então, pode estar chovendo, pode estar com vento, com muito vento, com pouco vento, eu vou lá curtir o barco, eu vou fazer alguma coisa relacionada, até mesmo para conseguir estar forte durante a semana, né? E a família acompanha? Como é que é isso? Família acompanha, a gente quando tira férias dentro do barco, família sempre junto, os filhos velejando, então ajuda bastante, né? Ajuda bastante. É um prazer enorme. E a minha esposa, a Ana Cláudia, ela é sensacional nesse ponto aí também, porque ela não gosta, ela tem medo, mas ela vai. Ela enfrenta e vai. E correndo regata é muito engraçado, ela corre regata com a gente de vez em quando, e ela sempre acha que vai bater, e sempre acha que, olha, tá vendo aquela boia, tá vendo aquele barco, e é uma confusão danada, e regata sem gritaria não existe, né? Ela acha que a gente tá brigando, né? E no final a gente tá abraçado. Difícil de uma pessoa. Você ainda sente saudade de correr regata, Baili? Eu corro regata. Você corre regatas de oceano? Corro regata de oceano, né? E de vez em quando a gente corre regata com o Rony Senft de Jota. Ah, é verdade. O grande Ronaldo.
você... Uma grande trajetória aí no Jota, né? Aí ele tem uma grande trajetória. O Rony tem uma trajetória no J24, porque é engraçado, né? O Jota tem uma característica, ele deixou de ser barco de monotipo para se tornar um barco de oceano, né? Então, e ele acabou medindo muito bem. Depois de 20 anos de regata de monotipo, hoje você pega um J24 e ele consegue, claro, até 30 pés, ele consegue ainda fazer bons resultados. E é um barco muito divertido de velejar, né? Aí velejar com o Rony é muito especial também. Com certeza, eu imagino. E a gente veleja em família lá, né? Tem sempre um filho meu lá com o Rony, mais os meninos do que eu, né? Que ótimo, que ótimo. Eu tô aqui com uma pergunta aqui. O que é sistema Stock Close-Up? Não, é que... Do que se trata? Assim, do que se trata? O Stock Close é um RP, né? Um sistema de gestão todo integrado que a gente está usando. Bem interessante. Isso é uma coisa que você descobriu, que você importou? Não, é um RP que a gente estudou para comprar esse aí, que integra tudo. Porque a gente tem uma loja na internet e é tudo hoje você já está em plataforma de internet? Sim. Claro. E esse aí? O homem está já nas multimídias. Nós temos, sei lá, 1000 produtos na internet. Que beleza! Uma loja, né? Parabéns. E isso tudo, vocês usam que plataforma na internet? Vocês usam algum serviço terceirizado? Ou a plataforma toda? O Guru, eu não entendo muito disso não, cara. O negócio é fazer a capota, sabe? Alguém está fazendo isso por mim. Não, sim, claro. Tem um direcionamento e tal, mas... Bom, você está desbravando o mercado, né, o Baili? Porque eu imagino como é que deva ser essa tua empreitada. Você está dando aí, eu acho que é muito importante você estar aqui hoje no podcast, porque eu imagino que a garotada, todo mundo que está aí, acha que é difícil você sobreviver da vela. Eu acho que nós dois somos 2 exemplos de que existe vida após a morte, né? Então é o seguinte, você deixa de competir e acha que não tem o que fazer na vela. Então, você é um grande exemplo como empresário que hoje está se destacando cada vez mais, né? E também eu consigo fazer as minhas velejadinhas fazendo os meus passeios de barco. E então aí estamos indo para o próximo passo, então a empresa crescer a nível Brasil. E exportação? Estamos trabalhando com exportação? A gente exporta, mas a reboque dos barcos que são exportados. Então a gente tem bastante coisa lá fora que vão instaladas, né, assim, equipando os barcos, né, as lanchas principalmente. As lanchas que são exportadas? As lanchas que são exportadas. Você vê dentro do cenário o teu mercado, o teu produto hoje está a nível internacional? Não, sim, a gente está muitas vezes até na frente, né? Porque com toda a dificuldade a gente tem um perfil muito inovador e tecnológico. A gente faz um trabalho tradicional, artesanal, mas em nível industrial. Entendi. Então a gente tem processos de medição em 3D e etc., com que poucas empresas lá fora estão usando. Agora, Baili, vamos falar de uma coisa que incomoda a gente, né? Quer dizer, o mercado de náutica no Brasil hoje não te incomoda? Você não acha que o mercado poderia ser maior? Poderia sim, poderia com certeza, mas eu acho que a pandemia trouxe aí o que eu chamo de novos entrantes. E inclusive esse programa, todo o programa aqui de podcast, que traz informações para essas pessoas que estão entrando aí na náutica, não só na vela, né, mas na náutica, as pessoas que vieram atraídas por uma vida ao ar livre, que a pandemia trouxe, né? E essas pessoas, elas sabem muito pouco, e o mar não perdoa muito, né? Então home office, você acha que o home office, então, abriu o mercado náutico? Sim, com certeza, não tem dúvida. A vida ao ar livre, né? Você vê montanhismo,
RV, né? Quer dizer, motorhome, essas coisas, não sei o que, camping, isso tudo teve um crescimento. E a náutica foi a náutica, com certeza. Você vê o valor dos barcos usados aí, todo mundo procurando entrar, viver uma vida ao ar livre. E você não podia fazer nada, né? Então, lá no início, na pandemia, quando a gente começou a vender mais, as lanchas começaram a vender mais, eu falava, mas por que está vendendo tanto assim, né? Isso te causou espécie? Não, imagina que o cara que tem dinheiro para casar a filha, aí, gastar R$1 milhão para casar a filha, pô, fez uma festinha ali no cartório, pô, ia fazer o que com aquele dinheiro todo? Gente com dinheiro investido, os investimentos não estavam fantásticos. Abriu o olho dos colecionadores de dinheiro. E aí o cara optou por uma vida ao ar livre, claro, por uma vida mais saudável. Baili, vamos puxar a brasa para nossa sardinha. E aí, como é que nós vamos fazer para melhorar e incrementar mais a atividade náutica no Brasil? O que você acha que falta para o mercado náutico crescer mais ainda? Porque, assim, cresceu o fato, mas, assim, tem algum gargalo na tua visão? Sim, claro, eu acho que a náutica ainda é vista, né, como uma coisa de elite, né? E é fato para você isso? Não, claro que não. Para começar, você não precisa ser dono de um barco para participar da vela, da náutica. Da vela, então, você levantar o dedo perguntando quem que quer tripular o teu barco, pô, é difícil você arranjar tripulante para sair no teu barco. Tem muito espaço, cara. Tem muito espaço. Mas eu vejo ainda as pessoas reclamando. Tem muito entrave. Vamos relacionar um pouquinho os entraves. Vamos aqui junto descobrir. Clube é bom ou clube é ruim? O clube representou durante muito tempo a única porta de entrada, né, de acesso ao mar. Perfeito. E aí você, obviamente, para você entrar no esporte como a vela, você precisa ter acesso ao mar. E era através dos clubes, né? Então, no meu entender, o clube é bom e vai ser bom. Assim, mas tem... Assim, eu acho... Eu não vejo o número de clubes aumentando. Muito pelo contrário. Assim, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para poder aumentar essa demanda. Porque, de fato, eu entendo que o clube é um equipamento elitista, tá? E de impedimento. E aí a gente tem poucas marinas também no Brasil, né? Esse é um outro fato que tem vindo num crescente. Você vê aí o projeto BR Marinas crescendo, você vê Itajaí hoje um grande polo de náutica, porque o que a gente tinha de polo de náutica? Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Paulo, um pouco, Ilhabela e Guarapiranga, e Rio de Janeiro, mas hoje cresceu Bahia, Recife com a Refeno, Itajaí com a Regata Volta ao Mundo. Então, assim, o número de polo de vela vem crescendo. E eu não vejo o número de clubes crescendo, muito pelo contrário, um número maior de marinas. Isso para você... Mas isso não quer dizer que o clube seja bom ou seja ruim, o clube continua sendo bom. Eu não tenho nada contra clube não, viu, o Baili? Eu só estou tentando analisar o fato, entendeu? Que clube, para mim, ele é muito bom, mas ele não abre para... Hoje, por exemplo, a vela, classe A, classe B e pouco de classe C. Os clubes, eu acho que tem que ter um objetivo. Tudo, né? Tem que ter um objetivo, né? Qual é o objetivo do clube ali? Então, os clubes que estão à beira do mar, ele tem que privilegiar essa vantagem aí, que é o acesso ao mar. Claro. Então você vai ser um clube de vela, um clube de pesca, um clube de lancha, um clube de sei lá o quê, né? Não pode ser um clube de tiro, um clube de hipismo. Você tem ali acesso ao mar, claro. Você tem que desenvolver a mentalidade marítima. Mentalidade marítima. Então é o objetivo do clube. Então você vai ter sócios que pensam igual você, que queiram ter
fazer parte daquele clube, né? Que é o verdadeiro, é o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, né? Mas você não acha que deveria entrar um pouquinho mais de esforço institucional, e aí eu falo uma municipalidade, um governo estadual, você não acha que falta um pouco de política pública? Eu acredito que possa ajudar sim, mas não vejo que... Não vê necessidade? Não vejo, não. Não vejo, não. Então, assim, o crescimento da náutica no Brasil vai vir pelo esforço dos clubes? Eu acho que você atrair novas pessoas, né? Novas pessoas para dentro da náutica. Entendi. E mostrar a maravilha que é a náutica, um barco, o passeio, o pôr do sol e o happy hour, não, como é que é? O drink. Obrigado pelo gancho, Bali, obrigado pelo gancho. A gente tem que falar do nosso patrocinador, que é as lojas lá do Yacht Club do Rio de Janeiro, Artigos Náuticos Ocean Blue, que está patrocinando o nosso podcast hoje, convidado Roberto Baili, e a Luderit Sailing, que oferece hoje os nossos passeios, open bar ao pôr do sol. Open bar. Não prestei atenção devidamente. Open bar. Mas a náutica, eu acho que se a pessoa não enjoar, né, ela é apaixonante. E eu curto muito. Eu não curto só a vela, eu curto a vela, a âncora, o barco, as ondas, a náutica. Mas especialmente a vela, né? Entendi. Bom, Baili, você é um cara que é um diferencial hoje dentro do mercado náutico, né? Acho que você é uma referência para muita gente, porque todo mundo, com a nossa meteorologia, com a quantidade de sol que a gente tem no Brasil, que graças a Deus é uma das grandes fatores de desenvolvimento da náutica, porque essa é uma pergunta que todo mundo se faz: por que o Brasil tem tantos talentos na vela? O que você consideraria nesse quesito? Por que o Brasil consegue com pouco investimento? Porque se você olhar a história de outros países, tem muito investimento do governo. E aqui a gente tem pouquíssimo. Claro, aí você bota aí nos últimos tempos, a Olimpíada 2016 foi um diferencial também, mas a nossa história, a gente vem de uma história que a gente ainda pode dizer que foi muito pouco beneficiado com o apoio de governo. Então é o seguinte, claro que eu acho que essa é uma grande diferença, a gente pensar em alto rendimento. Em termos de alto rendimento, então, o que você acha que é a característica que traz o Brasil, que faz o Brasil ser um país com tanto retrospecto? Eu acredito no esforço. Próprio? No esforço, seja lá de quem, né? Então, sei lá, vamos citar aí os expoentes aí. O Torben, se ele não tivesse se esforçado muito, o talento sozinho não ia levar. Você mesmo, se você não tivesse treinado, você não teria chegado onde você chegar, independente do seu talento. Você podia ter ido jogar golfe em vez de velejar, certo? Então, claro, o esforço. E aqui no Brasil a gente consegue velejar o ano todo, o tempo todo. E se você aproveitar essa oportunidade aí para treinar, você acaba... O Brasil tem 8.500 quilômetros de costa. Como é que você considera o nosso país? Um país que a náutica vai se tornar uma referência nacional? Como é que você pensa nesse sentido? Porque eu sei que é interessante fazer as perguntas para você, Roberto, porque você é um cara que não pensa só na atividade náutica de lazer. E a tua cabeça é uma cabeça muito interessante, porque é uma cabeça mista. Porque qualquer coisa que você fale de náutica, você está pensando em negócio e em lazer. Então, por isso que eu queria a tua visão em termos assim dessa nossa geografia. Não, eu acho que existe a possibilidade sim, né? Você fica sempre naquela de que vai crescer muito porque tem pouco barco, né? E a possibilidade de crescimento é muito grande, né? Tem muitas represas,
a costa é gigantesca e tem esse clima perfeito, e Angra dos Reis, o paraíso, coisa e tal. Então você sempre acha que vai crescer. Agora, culturalmente, é uma coisa difícil, meu. A gente não foi criado, eu digo no geral, né? A gente dá um pouco de costas pro mar, a gente tá um pouco de costas pro mar. O brasileiro, né? O brasileiro tá de costas pro mar. E você tem sentido alguma modificação? Eu percebo muito com o incremento dos clubes de praia hoje, muita canoa, muito stand-up. Você acha que isso é uma tendência? A canoa, ela é um fenômeno aí agora, né? A canoa, acho que ela empodera a pessoa, né? Porque a pessoa entra ali e faz mesmo dia já está remando. E aquilo é bem legal. A turma acorda cedo e vai dar uma remada, olha que maravilha, né? Eu acho legal. E eu acho que a canoa vai trazer... Pena que não tem capota, né? Mas nós vamos fazer uma capa de canoa. Vamos fazer a capa de canoa. Nós estamos fazer fazendo a capa do remo. Tá fazendo capa de canoa? Fazemos, sim. Oh, que beleza, tá vendo? Toquei no ponto nevrálgico aqui. Ô, Baili, me diz uma coisa. Com todo o sucesso que a Baili hoje representa, e aí, nós não vamos construir barco, não? Não, sucesso é uma coisa meio... Relativo, né? Que... sei lá, eu sou meio que o cavalo Sansão, sabe? Eu tô sempre... em busca de mais e não, ano que vem vai ser melhor. Não tem vontade de construir um barco? Tenho vontade de construir um barco para mim. Porque eu fico assim sonhando em construir um barco, eu fico formatando o meu barco, sabe? E como é que seria esse teu barco? Esse meu barco... Isso eu tô curioso para saber. Baili, quantos pés vai ter o teu barco? Você sabe que o meu barco, o meu barco atual, ele mudou um pouco essa minha... perspectiva de conforto, né? Porque é um barco muito rápido. O Carabelli 32 é um barco muito gostoso de velejar. Vai ser um prazer enorme de velejar o barco, e ele veleja rápido. Nas travessias, assim, ele vai muito rápido. Se você pegar um vento a favor, ele desce da onda planando, é muito fácil de velejar ele, assim, nessas condições. O barco é uma delícia, então ele mudou. Antigamente eu pensava num barco que eu pudesse dar a volta ao mundo com segurança, claro. E aquele... Você hoje quer um pouquinho... Barco de aço. Agora eu quero um barco planador. Um pouquinho mais de performance. Um barco planador, sim. Então eu quero um barco de popa larga, planador, com estabilidade de forma, com capacidade de orça, quer dizer, uma quilha bem profunda, que consiga orçar, mas ao mesmo tempo eu gostaria que ela fosse retrátil para poder chegar mais perto. Entendi. E um barco pequeno. Ele não, quantos pés você gostaria? 36 a 40 pés, é um tamanho muito interessante, né? É engraçado que você comentando isso, né? Assim, existe uma diferença entre o cruzeirista e o regateiro, né? Eu te coloco mais na categoria dos regateiros. Porque quando você faz o teu desejo de barco, você bota a quilha profunda, é porque você quer andar de contravento. Mas o normal dos cruzeiristas é esperar a janela e andar a favor do vento. Assim, claro que andar a favor do vento é muito agradável, mas você gosta também de um bom contravento. Esse negócio do cruzeirista e o regateiro, né? Antigamente a gente tinha aquela rixa, né, do lancheiro com o velejador, né? Bom, isso, e agora, com certeza eu acho que você não tem esse problema. Agora existe aí um pouco aí do cruzeirista e do regatista e tal. Assim, eu participei daquela Santos Rio. Aquela do Ventão? Tinha bastante vento, né? Não, aquela que teve muito barco. Que teve muito barco. Foi o que ano? Eu não me recordo. Pode chutar, não tem problema. Ninguém vai ficar chateado. Uns 4 anos. Você participou de todas as regatas? Não. Eu não sou fã de Santos Rio, não. Eu fiquei bastante tempo sem. Eu já corri algumas. Mas fiquei bastante tempo sem correr a Santos Rio, até que
quando o Riquinha, meu grande amigo Riquinha, Ricardo Lebreiro. Grande Ricardo Lebreiro. Riquinha correu muitas, né? Pela Escola Naval, como instrutor da Escola Naval. E quando ele se aposentou, ele falou assim, pô, não vou correr essa trilha. Eu falei, vamos correr no meu barco então, eu e você. Aí ele topou. E aí nós fomos correr a Santos Rio, eu e o Riquinha. Tivemos Só vocês dois? Só nós dois, mas teve um negócio que o Riquinha ele caiu de bicicleta poucos dias, acho que uma semana antes da ação, ele caiu de bicicleta e quebrou, machucou o braço, então aí ele foi com um braço só, né? Tá falando. Aí fui eu e o Riquinha pela metade. Você e meio Riquinha, né? O Riquinha ele é muito guerreiro, cara, ele é muito completo, né? Aí nós fizemos lá a Santos Rio. Depois... eu tô percebendo uma coisa interessante, seu próximo projeto, o teu próximo barco tem que ser um barco para pouca tripulação, porque você gosta de velejar sozinho, você tem que ter todos os controles ali na tua mão. E essa é uma característica que eu percebo que os barcos de série normais não têm. Teu próximo barco vai ser modificado nesse sentido. O meu já é um pouco, né? Você já fez, botou tudo lá para trás. Botei tudo bastante para trás. Eu velejo bastante sozinho. Mas viu, aí o meu filho, o Thiago, tinha 14 anos, nós fomos correr lá a Santos Rio, eu, o Riquinha e o Thiago. E foi essa aí que ventou muito, mas o ponto que eu queria chegar é que nessa época abriram para fazer, deve ter sido a primeira, para os barcos de cruzeiro, né? Então tinha a classe lá, bico de proa. E apareceram, sei lá, 60 barcos, 70 barcos. Para fazer a regata. Na regata, não sei se você participou dessa, mas foi uma festa, eram muitos barcos. Que coisa linda. E os barcos de cruzeiro começaram a contestar algumas regras, por exemplo, que é uma regra da regata, a Storm Jib, por exemplo. É necessário, é um equipamento que tem que ter na Santos Rio, como outros de segurança. Entendi. E aí eu estava naqueles grupos de WhatsApp antes da regata, os cruzeiristas, pô, mas minha vela de enrolar. Tem como botar Storm Jib? Cara, se vira, bota Storm Jib lá com vela de enrolar. Claro, não vai tirar a vela. Você pode fazer botar a vela. A melhor solução é botar um baby stay que você tem várias soluções. Não tem, onde eu estou querendo chegar naí. Aí entrou realmente o vento, a correnteza foi muito forte contra. Porque eu já fui para Santos velejando com vento forte, com leste forte. E o leste permaneceu durante dias lá e a correnteza estava muito forte, as ondas estavam grandes. E o vento estava forte. Você conseguiu cruzar? Cruzou? Sim, claro, ali a gente sabia. Mas ali também passou o rodo em muita gente, né? Muita gente ficou sem terminar a regata, com certeza. A maioria, mas é aí que eu estou falando, cara. Os barcos de cruzeiro, aqueles barcos grandes de cruzeiro, 50 pés, 60 pés, aqueles barcos de cruzeiro, nenhum cruzou a linha. Que isso! Até aí a diferença um pouco aí o velejador de regata, ele quer lá montar aquela boia, cara. Se o vento estiver forte, ele risa a vela, sei lá. E o barco de cruzeiro, não sei que ele esteja lá no meio do caminho, não tem o que fazer, ele vai conseguir esperar o vento rondar, né? Talvez seja... eu tenho uma... Talvez seja mais inteligente, né? Não, eu tenho a minha construção, a minha teoria, sabe, Baili, que eu acho que você participar de regata ajuda muito o cara a ser um bom cruzeirista e aumenta o coeficiente de segurança. Então, quando eu estou ensinando a velejar, eu sempre faço essa preleção para eles. Olha, eu não quero te transformar num regatista. Mas assim, correr regata ajuda a você ter mais segurança. Você saber trimar as velas e fazer o barco andar em qualquer condição. Não, saber dar desempenho no barco, né? Não é que no cruzeiro, eu costumo falar para as pessoas o seguinte, que você tem que aprender a ter o termostato modo cruzeiro e modo regata, né? Mas a gente que já foi regatista, assim, é difícil você trocar de sintonia. Como é que é o Roberto nessa história? Não, é igual você andar num Porsche no meio da rua, né, cara? Andar devagarinho. Vai andar devagarzinho. Vai andar de Porsche a 30 por hora. Olha que o Roberto Carlos anda, hein, cara. Lá na Urca ele anda 30 por hora. Roberto, e aí? Quando é que nós vamos construir esse barco?
Já estou gostando da ideia. Já hein? está gostando da ideia? Já estou gostando da ideia. Tem um lugar para a gente fazer? Pô, vamos arrumar, pô. Não seja por isso, pô. Se você quer construir, você é um cara empreendedor, ô Baili. Tem que aproveitar essa... Nós estamos ficando velho, cara. A gente tem que aproveitar para realizar todos os desejos. E eu acho que o velejador tem essa história, né? A gente tem que escrever um livro e a gente tem que construir um barco. Eu construí meio barco, meu barco é meia construção, ainda falta fazer a outra parte. O casco estava pronto. Mas assim, eu fico muito admirado de te ver nesse teu projeto aí de construir o futuro barco. Eu construir o barco, eu ainda tenho assim uma ideia de fazer uma grande viagem de barco. Transoceânica. Não sei, pouco importa. Eu queria conhecer o que é uma viagem, uma de... grande viagem? O que você gostaria de fazer? Fala para mim o teu sonho, Roberto. Tem muitos trechos que eu fico assim analisando de fazer. Cada hora eu mudo. Então vamos lá, fala um que está na hora da vez. Qual é o sonho da vez? Aí eu li um livro de um... Eu leio bastante, sabe? Eu gosto de ler. Eu li um livro de um cara que fez uma viagem num veleiro lá nos Grandes Lagos norte-americanos. Lembra do nome do livro para a gente poder indicar para os nossos ouvintes? Depois eu coloco. Depois eu coloco. Vai deixar aqui nos comentários aqui embaixo. Depois vamos colocar o nome do livro do Roberto. Isso aí talvez seja um roteiro interessante. Mas eu nunca estudei ele a fundo. Mas é um deles. Qualquer um deles. Cara. Nos lagos americanos. Mas você tem eclusas e você chega lá do mar, você entra lá. Ah, interessante. E esse cara fez esse... Tem os caminhos e é uma paisagem linda e você... Que época do ano que ele fez a viagem? Deve ter sido mais próximo do verão, né? Sim, é o verão de lá, né? Com certeza. Mas tem muitas viagens legais. Aqui mesmo, no Brasil. Imagina você subir a costa inteira, parando em todo teu lugar. Muita gente já fez isso, eu nunca fiz. Eu já parei em muitos lugares. O Geraldo Tollens-Link tem um livro, aliás, eu recomendo a todos aqui. Do Caribe, né? Do Caribe, Ele fez a primeira subida a subida do litoral brasileiro. A questão toda, Roberto, e aí me traz um pouco de preocupação, por exemplo, você vê no caso dos barcos que subiram agora para Refeno, você teve situações de rede de pesca. Assim, isso não te traz um pouco de aflição? Qual é o perigo do velejador quando está numa travessia dessas? Acho que muita gente, eu fiquei muito assustado, que eu tenho um pouco de medo aí das baleias, né? Quando aquele barco afundou ali, porque bateu na baleia, eu fiquei muito assustado, eu tentei estudar aquilo ali para ver o que tinha acontecido, né? E qual foi a tua conclusão? Acho que o barco tem que resistir. Você acha que... Não um ataque de baleia, porque a baleia daquela não é... Não ataque. Não é Moby Dick. Não. Então, ó, deixa eu fazer aqui, desmistificar uma coisa, ó. Pessoal, a Pedra do Arpoador não se chama à toa Pedra do Arpoador. Ali tem a história de um cara que caçou a baleia ali na pedra. Então é o seguinte, a baleia é um bicho muito curioso e ele chega perto. Agora, no caso do acidente com a baleia, eu acho que de repente ela reagiu a uma situação que ela também não esperava a batida, né? Eu não sei, cara, quando eu vejo a baleia, todo mundo fala, lá a baleia, vamos lá ver. Eu falei, eu vou pra lá, eu vou ao contrário. Você vai pra longe. Eu vou ao contrário. Agora de dia, com a baleia ali, nadando, dificilmente eu acho que ela vai bater em você. A gente tem um crescimento dos baleaus, né? Galera, ó, coletivo de baleia é baleal, hein? Eu acho que você se livrar dos baleais, ou do baleal, né? Dos baleais. Dos baleal, você anda um pouquinho mais para fora. Você acha que ela gosta mais de ficar perto da costa? Sim, ela tá ali nos 30 metros, nos 40 metros. De profundidade. Ali que ela tá, ali que tá a água quente para ela amamentar, para ter os filhotes. E você se afastando um pouco, você se livra um pouco dela. E da mesma forma você se livra das ilhas, das pedras, das redes, dos navios, barco de pesca, tá tudo andando no encostadinho ali. Então eu procuro me afastar um pouco e andar lá fora. As tuas velejadas então é na ISO batimétrica o quê? De 50, de 100? Não, acho que se você conseguir andar para fora...
bem para fora mesmo, uns milhares de metros, ali não tem nada. Ali você não consegue nem pescar. Só que não dá, né? Não dá. Você, quando chega ali na região de Abrolhos, você tem que passar no mais raso. Mas, por quê? Porque a plataforma continental, ela se estende muito para fora ali. Se você for para fora da plataforma continental, ali você vai andar muito para longe. Entendi. Então, ali, então normalmente você anda, quando sobe, você passa para fora da plataforma continental, mas não dá para ir o tempo todo. Tem uma boa parte que você está em cima das centenas de metros, que está em cima da plataforma. Entendi. E ali você pesca. Você quando vai velejar, então, fazer uma velejada dessa, qual é a tua lista, teu checklist a checklist é grande? É extensa, Pô, eu sou muito precavido, cara. Você é precavido? Eu sou muito precavido. O que você não esquece, Roberto? Que eu não esqueço? Para levar. Água. Água é o principal. Água, né? Água é o principal item. Eu acho que talvez sim, água. Mas tem muita coisa. Uma coisa que eu faço que é legal. Eu tenho uma lista extensa, grande, e eu boto prioridade nessa lista. Mas isso eu faço em tudo, sabe? Eu boto prioridade. E eu marco a data para ir, por exemplo, para sair de barco. Vou sair tal dia. E eu vou lá, cumprindo a lista no que der. E começa pelas prioridades. Bota as pedras grandes primeiro, né? Entendi. E depois, quando chegou a hora de partir e aquelas coisas menores não ficaram prontas, tem gente que fica lá, não, eu só vou quando mudar, eu só vou quando a janela de tempo. Aí, pô, não, peraí, essa bússola ficou velha, aí a gaiotinha tá com a borracha vazando, não, pegar e vai, cara. Entendi. Aí se você tiver feito as prioridades, vai, pronto, vai dar certo. Entendi. Roberto, o nosso barco vai ter quantos pés que você não me respondeu ainda? Não, eu já falei, 35 a 40 pés. 35 a 40 pés é um bom barco. Porque fica com custo baixo, fica com... Não, e é um detalhe importante que eu queria comentar aqui contigo. Eu acho que um barco até 40 pés, ele é um barco que você consegue ainda manobrar com pouca tripulação. Sim, não, mas hoje você vê barcos até maiores, muito facilitados, né, para você velejar sozinho. Com muita elétrica a bordo, né? Mas aí você aumenta muito o custo, né? Se você tem que trabalhar muito para conseguir comprar um barco de 50 pés que você consiga sair com pouca tripulação e ainda se divertir, né? Claro. Pessoal, eu não quero deixar de falar dos nossos patrocinadores. Hoje o patrocinador do nosso podcast, nós estamos aqui com o Roberto Baili, nosso grande amigo, meu amigo de grandes velejadas. O nosso apoio é da Ocean Blue Artigos Náuticos e a Luderit Sailing. Está aqui o QR Code aqui em cima. Quem quiser fazer um passeio de barco com open bar, pôr do sol, por favor, fique à vontade. Roberto, e aí, cara, considerações aí que você faz aí da tua vida? Você mudaria alguma coisa nesse trajeto maravilhoso? Não, eu sou, assim, pouco retrovisor, sabe? Você não olha para trás? Não, olhar para trás eu olho para trás sempre, mas eu não sinto remorso ou arrependimento de muito, não. Eu acho que a vida é feita de escolhas e você fez aquelas escolhas, você tem que encarar. Entendi. E as minhas escolhas foram minhas. E pronto, a vida é feita de escolhas, né? Não, com certeza. Então, entrar na vela foi uma escolha muito interessante, né? Que eu fiz muito... Isso é uma pergunta... tua família tinha tradição? O meu pai era sócio do Yacht Clube Brasileiro. Família era sócio do Yacht Clube Brasileiro. Mas ele era... O meu pai morreu muito cedo, eu tinha 3 anos de idade. Caramba. Então, as pessoas entram na náutica, na vela, né? Por conta do pai e tal, não sei o quê. Eu entrei por causa do pai, né? Porque ele deixou de herança pra gente o título do clube, né? E tinha um meu irmão que velejava, e eu fui nessa onda, assim. Então eu ficava lá no clube, precisando de um proeiro, tô aqui, né? Então, e nessa eu corri na proa de laser, de Peró. Nossa, isso aí agora, esse nome agora acendeu a luz. Perozinho. Então vamos falar alguns nomes aqui. Pinguim, corri com o Mareio, Mareio, grande Mareio, saudade Mareio. Saudades suas, meu querido. Desenvolvi o Antônio
campeão mundial Aliás, júnior o filho de do Star. Mareio, hein? Aliás, o filho do Mareio tá saindo um grande... Campeão mundial júnior de Star agora, Parabéns, parabéns à família. Mareio, nós desenvolvemos muitas técnicas lá no Pinguim. Nossa. Em 81 nós fomos para o Mundial em Nova York. Muito foi legal bom, pra caramba. Mundial em Nova York. Experiência. Aliás, a classe Pinguim, ela tem esse retrospecto muito interessante, né? Foi uma geração de velejadores de pinguim. Você velejou de pinguim lá nos anos o quê? De 70? Final de 70, né? Final de 70, né? Final de 70. Porque eu nasci em 65, né? Então, assim... E depois do pinguim, você foi para anos. onde? Eu velejei um pouco de cada coisa, mas só quando eu tinha 13 anos de idade, eu fiz uma primeira viagem de barco para Ilha Grande. Dr. Geraldo Ramalho. Opa. Dr. Geraldo Ramalho, ele veleja com a gente até hoje, ele tem mais de 90 anos. Que coisa linda. Dr. Geraldo Ramalho tinha um barco chamado Baracatá. Baracatá. E nós fizemos, era um Belamar 33. E nós fizemos essa minha primeira viagem à Ilha Grande. Imagina a Ilha Grande da década de 70. Eu devia ter uns 10 para 13 anos, 12 anos, sei lá, um negócio desse. Cara, imagina você com 13 anos chegando naquela Ilha da Grande. Não, Ilha você Grande, está se sentindo o próprio descobridor das Américas. E o Riquinha. Nossa. Riquinha estava nessa Riquinha já era o referência. Riquinha já era referência. E essas pessoas me escolheram para ir lá, eu não sei porquê, eu não tinha nada para entregar em troca, né? Eu tenho uma velejada também no Silene, como era o nome do... Meu Deus do céu, tô ficando esquecido. Mas assim, o Silene foi uma grande velejada também que me causou muito, que me dá muitas boas lembranças indo para Angra também. Mas então, a vela de regata veio aí de correr de pinguim, de laser e de sei lá de quê, de tudo, snipe e por aí. Eu corri de Soling também. Aquele campeonato lá em Paranaguá, que você estava lá. Nossa! Corri com o Leléu, aquele campeonato. Grande Leléu! Leléu e Ronaiser. Leléu e Ronaiser. Aquele campeonato foi muito engraçado, cara. Foi muito legal. Aquele campeonato foi muito bacana. Então, assim, há 50 anos que eu estou aí na vela de regata, como vamos chamar de coadjuvante, né? Nunca foi um ator principal no negócio, mas... Não tem isso, Roberto. Eu acho que o pular dentro d'água, da obra o barco não chega, né? Não, isso aí, olha... Sempre curti, eu nunca me senti para baixo eu sempre gostei de proa. Então fala aqui para mim. Conta aqui para os nossos... E a vela de cruzeiro, então, despertou dessa viagem aí, maravilhosa. Roberto, eu quero que você me dê o caminho das pedras de quem quer começar hoje na náutica. O que você diria para essas pessoas? Como é que você aconselharia uma pessoa que tem muito interesse ou qualquer... O que vem à tua cabeça? Como é que você daria esse input para as pessoas que querem entrar na náutica? Cara, eu vou te fazer a pergunta e você me responde. Eu vou fazer a pergunta e você me responde. Então fala. Qual é o esporte que você pode praticar dos 8 aos 80? Vela. Ou 90, né? Vela. Gente com 90, né? Iatismo. Iatismo. Qual é o esporte que você pode ter como meio de vida, como curtição, lazer? Trabalho. Tudo, né? Vela. Em família. Vela. Cara, natureza. Vocês estão ouvindo, tudo pessoal? De bom. Vocês estão ouvindo? Quanta coisa o esporte náutico traz? Por que a gente não tem isso mais difundido no Brasil? Vamos pensar sobre esse ponto? Eu estou aqui hoje com o Roberto Baili, empresário do setor náutico, grande amigo, ótimo velejador, companheiro, se Deus quiser, de futuras velejadas. Eu estou devendo para ele várias coisas, uma visita ao almoço para a gente falar de negócio, mas hoje eu vim aqui entrevistar essa pessoa maravilhosa que eu conheci um pouco mais. Mas a vela também, olha só, você está lá no barco vela, você é naquele negócio que afunda, né? Então você precisa entender de vela, você precisa entender de mar, de meteorologia, de navegação, mecânica,
e de tudo um pouco. Isso tudo me entusiasma. Eu faço a manutenção do meu barco, eu faço a manutenção do motor do meu barco. Se aquele guiça não tem como não consertar, entendeu? Aí a dica, ó. Olha a dica aqui pra galera que quer fazer viagem com segurança. Tem que aprender a fazer manutenção. Claro. Faz a manutenção, mantém tudo em dia. Você mesmo. É legal. Não é complicado, né, Roberto? É divertido. É divertido. O meu filho mais novo tá montando o snipe, né? Ele, tá demorando muito. Aí eu... Cara, você tem que curtir esse momento, cara. Vou ter que fazer outro furo aqui. Curte o furo. É verdade. E a gente curte. Eu tenho que admitir que, assim, para fazer uma montagem, principalmente falando em termos de regata, aquele centímetrozinho ali da posição do mordedor pode incomodar você muito tempo depois. Agora eu vou falar até para você colocar o teu filho, né? A tua filha na vela, né? Aí uma dica interessante, né? Cara, tem que entender que é o seguinte, se você for... jogar basquete, jogar futebol, jogar qualquer coisa, 2 horinhas ali no final de semana, você tá resolvido, né? Claro. Cara, na vela, você bota teu filho para velejar, você vai chegar no clube, vai chegar no barco no sábado, às 8 horas da manhã e vai sair no domingo às 8 horas da noite. É verdade. Eu vejo muito esse filme acontecer. Mas vale a pena. Você vê crianças com... Crianças, não adultos, né? Quer dizer, você vê... com muito mais poder de decisão. Isso você, assim, os teus filhos, eu percebo que eles mantiveram essa tradição da vela da família, né? Todos eles estão velejando. Assim, você fez alguma coisa diferente? Porque, por exemplo, eu tenho 3 filhos e os meus filhos, infelizmente, eu não os forcei a velejar, né? Adoram velejar comigo, adoram passear de barco, mas não tem nenhum regateiro. Como é que você acha? Você acha que isso é de personalidade? Qual é a tua visão nisso? Não, acho que você mostrar o lado bom e, assim, por exemplo, o Thiago, com 16 anos, ele já foi coisa de 40 vezes a Angra, velejando. De oceano? Velejando. Então não tem como ir 40 vezes a Angra. Estou na Angra, mas já foi em outros lugares também velejando, né? Mas, contigo assim, sempre, Bali? Contigo sempre? Sim, acho que sim. Mas não tem como você ir 40 vezes e não pegar um perrengue, né? É verdade. Mas todas as vezes no início foram tranquilas. Eu escolhi o melhor dia para ir. Quando eles eram bem pequenininhos, eu não botava na roubada. Você tem que mostrar o lado bom primeiro, depois você vem com o perrengue. Com o perrengue, né? E quando chegar o perrengue, a gente vai estar preparado para isso. Entendi. E aí ó, dica de pai que tem 3 filhos velejadores, hein? E trabalhar no esporte, né? Pro esporte. Trabalhar uma mentalidade de crescimento, né? Amanhã não foi bem hoje, amanhã vai ser melhor, se esforça mais, treina mais, você acha que a vela, então, mais. traz uma parte educacional muito forte, né? Com certeza. Educadores, vocês estão ouvindo, né? Você vê aí, eu vi a entrevista do Lula aqui nesse espaço aqui, do Lula e da Cíntia, né? Maravilhosa a entrevista. O Lula e a Cíntia tem aí uma empresa que está indo muito bem, a CIL, que é empreendedora no ramo. Ô, pessoal, olha aí, ó, quem quiser aprender a velejar, também é outra dica boa aqui que o Roberto está dando. Qual é a outra dica pra gente, Roberto? Fala aí, Bali, fala pra gente. Comprar os produtos da Baili. É essencial, né? Esse é essencial. Salva a pele, né? Pessoal, Roberto Baili aqui com a gente no podcast Vela Show. Estamos agradecendo aí a presença de todos vocês. Assim, nossos patrocinadores de hoje, a Náutica Ocean Blue no Yacht Club do Rio de Janeiro, patrocinador do Vela Show. E Luderit Sailing, que está oferecendo passeio de pôr do sol, open bar. Quem quiser velejar, vir conversar sobre vela, por favor, apareçam. Roberto, queria agradecer muito. E a parte para não deixar para depois, né? Que eu vi, senti que você quase encerrou, mas é que faltou assim, a parte do esporte,
que favorece a parte profissional, né? Que a vela faz analogia com a vida de empresas e com a própria vida, né? Você tudo, interessante, né? Isso que você está colocando. Essa analogia de trabalho em equipe e tudo que você... O Renato Avelar, conhece o Renato Avelar? A pessoa é legal para vir aqui. Não, me fala aí. O Renato Avelar tem um ponto de vista muito interessante. Ele tem, inclusive, uma palestra sobre isso. Ele faz a analogia da vela com o trabalho, né? Com o trabalho. Ele é do mercado imobiliário, então ele é velejador, Roberto Avelar. Renato Avelar. Não, é de Vitória. De Vitória. The Phantom of the Opera. Ele é regateiro também. Velejador de primeira. Velejador de primeira. Isso aí, pessoal. Então, Robertão. Sobra essa dica aí também. Então, mais uma dica aqui de Baili pra gente. Muito obrigado, Baili, pela presença aqui com a gente. Prazer enorme estar aqui com você, te conhecer melhor, né? O podcast Vela Show agradece a audiência e muito obrigado, uma boa noite para vocês. Obrigado aí. Obrigado, Roberto. Dê as suas últimas considerações aí. Velejador de varanda, né? Mas... os varandeiros que gostam de também... Não, eu mesmo, né? Sou um velejador de varanda, né? Velejador de varanda, o quê? Obrigado, pessoal. Legal. Uma boa noite para vocês. Obrigado aí pela audiência. Voltem sempre aqui para o podcast Vela Show, com apoio dos nossos patrocinadores, Ocean Blue e Luderit Sailing. E futuramente o Baili vai ser o nosso patrocinador também. Obrigado a vocês. Valeu. O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega à Ilha Bela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilha Bela sediará em julho de 2023 a 3ª edição da Vela Show. Empresas, escolas e associações de todo o Brasil vão apresentar o que há de melhor em tecnologia, com exposição de produtos, serviços e workshop. Além de palestras com renomados velejadores, a Regata Vela Show, com classe diversas, aproximará a comunidade a um ambiente de esporte de forma saudável e familiar. Vela Show. Os bons ventos te trazem aqui.